Bom, hoje eu vou falar sobre relacionamento aberto. E a primeira coisa que eu já queria deixar claro é que eu não acho que relacionamento aberto é superior a um relacionamento fechado. Eu não acho que ninguém que vive um relacionamento aberto é de nenhuma forma melhor que uma pessoa que está numa monogamia, nem nada disso. Eu não quero tentar te convencer a ter um relacionamento aberto, a mudar. Não. A grande questão é que eu acho que tem muitos aprendizados de quem viveu um relacionamento aberto que são úteis para todo mundo, não só para quem está nesse caminho, para quem está experimentando isso. E eu sinto que é realmente uma experimentação, né? O que eu venho a falar não é de uma posição de quem descobriu a solução. Nossa, olha só, eu sei o que funciona, eu vou ensinar para vocês. Não, muito pelo contrário. Eu me sinto que eu estou ali nas trincheiras, que eu estou vivendo cada dia, que eu estou testando coisas, algumas dão errado, outras dão certo. E, inclusive, esse vídeo é uma segunda versão. Eu tinha gravado um primeiro vídeo no momento que eu estava muito bem no relacionamento aberto, a gente estava conversando, tendo muitas trocas bacanas, e acabou que eu precisei editar mais algumas coisinhas, eu deixei ele para terminar depois, porque depois disso eu tive uma fase bem mais difícil, bem mais conturbada, a gente falou em terminar e uma série de outras coisas, e foi muito interessante, pelo menos para mim, como exercício, repensar o que eu tinha para falar de relacionamento aberto, agora com um viés talvez um pouco mais pessimista. Eu acho que tem uma série de aprendizados que eu trago para minha vida, e mesmo se eu fosse fechar meu relacionamento para sempre, nunca mais abrir, né, se fosse terminar isso, começar um outro, fosse uma monogamia, fosse um relacionamento aberto, tem uma série de aprendizados que eu acho que são muito valiosos para qualquer um, inclusive você, para sua vida profissional, para sua relação com amigos, para suas relações que não tem nada a ver com romanticismo, sexo, nem nada disso. Então vamos lá, né? Relacionamento aberto podem ser muitas coisas, né? Tudo que não é a monogamia é um relacionamento aberto, e só saber que existem outras opções já é para muita gente um choque grande, pelo menos foi para mim. Eu lembro que quando eu tinha 19 anos eu estava num namoro que estava indo muito bem, a gente estava muito feliz junto e tudo mais. Até por estar tão bem, a gente pensava muito na nossa vida pra frente, né? Em casar, em morar junto e tudo mais. E eu falei, cara, eu tenho 19 anos, em algum momento eu posso pensar que eu vou viver o resto da minha vida com essa pessoa. Quer dizer que eu nunca mais vou beijar ninguém, eu nunca mais vou me relacionar, nunca mais vou ter nenhuma troca nesse nível com outra pessoa, né? Se eu viver até os 80, 90 anos, me parecia muito tempo, essa conta não estava fechando. E por mais que, de novo, tivesse tudo bem, isso começou a me preocupar, e eu acho que foi dentro desse cenário que eu descobri a não monogamia, descobri que existiam pessoas que viviam estruturas de relacionamento diferentes, que eu nunca tinha nem considerado. Eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a pesquisar mais e vi que eu concordava com muita coisa da filosofia. E dos meus 19 anos pra cá, hoje eu tô com 33, eu acho que eu vivi muitas coisas. Teve relacionamentos que foram abertos por 1, 2 semanas, alguns meses. Agora eu tô num que já tem alguns anos. E eu percebo que eu passei por várias estratégias para ir lidando com o ciúme, para ir lidando com a inveja, com a posse. Porque são coisas que existem e vão existir sempre. O que muda é a intensidade desses sentimentos, como é que você lida com eles. Então, relacionamento aberto tem dois temas principais, duas visões que eu acho legal olhar, que são a parte filosófica e a parte prática. Então, em termos filosóficos, entender como que a monogamia surgiu, a parte histórica e por que ela existe, quando você analisa um pouco mais, tem um tabu muito forte da igreja cristã, tem uma pressão por muito tempo, que no final você tem na base, no fundamento, algo como uma visão de o sexo como sendo sujo, feio, errado, algo que você deveria sentir vergonha por fazer. E a partir disso, um monte de coisa se desdobra, né? Você só poderia transar para reproduzir, etc. E mesmo as pessoas que não são religiosas, não acreditam nisso, não têm essa visão do pecado original e tudo mais, ainda assim, porque você, quando nasce, né, você é imerso nesse caldo cultural que é a sua sociedade, o que as pessoas falam, pensam, o que as músicas cantam, o que os filmes mostram, as histórias, todas as nossas referências são construídas em torno disso. Tanto que, para muita gente, monogamia é simplesmente a única opção de relacionamento. Então, entender que muitas vezes a nossa relação, a nossa vergonha de falar de sexo, com a nudez, com uma série de coisas, vem disso. Vem de uma sociedade que, por centenas de anos, colocou esse tabu, por centenas de anos, passou essa mensagem, que o sexo é um problema, que o sexo é uma coisa errada. Tem também um lado do domínio, né, da relação de posse de um com o outro. Por muito tempo, legalmente, o homem podia agredir a mulher, fazer uma série de coisas se ela traísse ele. A mulher era vista como se fosse uma extensão do homem, então o que ela faz reflete na imagem dele, etc. E independente disso, mesmo quando você tem uma relação totalmente igualitária, ainda assim existe essa visão da posse, né, de que o outro no relacionamento ele é meu, ele me pertence. E aí, em cima disso vem muito mais forte o ciúme, em cima disso vem muito mais forte uma série de sentimentos que eu acho que não são tão legais. Tem um lado histórico muito legal de analisar também. Primeiro ver que existiram centenas de estruturas sociais dentro do qual a não monogamia, né, variações de que a gente hoje viria como relacionamentos abertos, foram as opções que mantiveram essa sociedade por centenas de anos funcionando, né? Sociedades matriarcais, sociedades em que uma mulher casava com 2 homens. Você tem vários casos ao longo da história que não são só, né, essa tribo muito louca fazendo algo muito esquisito que durou ali um tempinho. Não, você tem estruturas sólidas. É que a gente tem essa percepção que a nossa sociedade ocidental de hoje é como o mundo sempre foi. Mas a verdade é que várias outras formas de interação funcionaram muito bem. A que a gente tem também funcionou muito e é por isso que ela foi mantida.
na sociedade quando ela ficou mais agrária, depois da Revolução Industrial, etc. Você tem dentro dessa estrutura, desse núcleo familiar, uma divisão de trabalho muito clara, né? O homem trabalha, seja no campo, seja na fábrica, a mulher fica em casa, cuida da família, cuida dos filhos. Você tem uma hereditariedade muito clara, né? Dado que eu tenho um homem e uma mulher fazendo um casal, os filhos são deles, a propriedade, as casas, as terras vão passar para esses filhos, e isso estrutura uma coisa que funcionou por muito tempo, mas não funciona tão bem assim. E é importante lembrar que a não monogamia, né, um relacionamento aberto, ele não é a panaceia, ele não busca ser a solução para todo mundo, nem para tudo. Ele é uma forma diferente de se relacionar, ele pode ser alguma solução para algumas pessoas, e mesmo para essas pessoas, não necessariamente ele é a solução para sempre. Pode ser que por uma fase da sua vida, por um período, isso encaixe com você, o que você quer, com a outra pessoa que você se relaciona, ou as outras pessoas, e depois não, né? O ser humano ele é dinâmico, não é estático, e é interessante você levar isso em conta. Também é importante lembrar que a monogamia ou o relacionamento fechado funciona sim para várias pessoas. Tem muitos casais que estão super felizes, casados há 50 anos, fazendo bodas de ouro e tudo mais, e não querem nem olhar para outras possibilidades. E maravilha, que bom, que ótimo. O problema é quando você tenta adequar uma solução que não encaixa para você e você se força a viver isso, principalmente quando tem uma pressão gigantesca da sociedade, de outras pessoas, para que isso funcione. E aí você tem uma série de problemas, como taxas altíssimas de divórcio. Teve países que o divórcio chegou a 70%. Você tem números de infidelidade gigantescos, de infelicidade dentro do casamento, de agressão, verbal ou não verbal. Você tem uma série de problemas que mostram que essa solução não está funcionando tão bem assim. Não quer dizer que as outras sejam perfeitas, mas é interessante olhar e pelo menos entender essa parte filosófica, essa parte histórica. Por que a nossa sociedade é como é que é? Por que existe a monogamia? Por que a gente tem essas regras? Por que eu tenho vergonha do meu corpo pelado? Por que eu não consigo falar sobre sexo com todo mundo? Ah, foi por causa disso, é isso que aconteceu. Então o viés filosófico tem muito mais a ser falado, ele pode ser explorado de diversas formas. É um assunto interessantíssimo, porque, de novo, né, a forma que a gente se relaciona influi muito na sua qualidade de vida, influi muito no que você vai fazer e como você vai se sentir na maior parte do tempo. Mas também tem a parte prática. E muita gente pergunta, em geral, a primeira coisa que vem é como você lida com esses sentimentos. Como é que você lida com a posse, como é que você lida com o ciúme, como é que você lida com as inseguranças, o medo de perder o outro. E realmente não é fácil, e não tem uma solução perfeita, ninguém, eu acho, encontrou a solução ideal. O que você tem são várias pessoas ali tentando e compartilhando as suas experiências. O relacionamento aberto pede, em geral, uma reflexão sobre quais são as suas motivações para estar num relacionamento. E muita gente tá por medo, né? Tem medo de ficar sozinho, medo de terminar sem ninguém. Eu acho que esse é o dilema clássico para as pessoas que vivem em relacionamento fechado, entre, por exemplo, tá namorando, tá casado ou tá solteiro. Porque de um lado você tem a segurança, essa estabilidade, mesmo que às vezes seja um pouco ilusória, de que eu tenho alguém com quem contar, né? Eu sei que no problema, se eu tiver filho, se eu quiser pensar na vida financeira, onde eu vou morar, comprar casa, etc., eu tenho essa pessoa que vai estar lá. E pode ser que a relação não vá ser aquela chama, aquela coisa viva, muito quente, cheia de tesão. Vai ser um negócio mais morno, principalmente ao longo do tempo, depois de uma fase inicial, mas pelo menos você tem segurança, pelo menos você tem essa confiança num longo prazo. E do outro lado, tá solteiro, tem muita variedade, tem muita novidade, você vai conhecer muita gente, vai viver muita coisa diferente, mas fica aquele medo, e no futuro, né? E será que vai ter sempre? E se eu não conseguir isso? Quando eu ficar doente? Quando eu ficar mal? Tem essa insegurança. Então, resumindo e simplificando muito, acaba tendo um pouco esse trade-off entre segurança e variedade. E vale lembrar que relacionamento aberto não é uma coisa só, mas uma série gigantesca de possibilidades. Desde pessoas que têm um passe livre, né, um dia, uma semana, um período X que a coisa é aberta, a pessoas que podem sair, podem beijar alguém, mas não podem transar, ou pode transar, mas não pode estar na nossa casa, ou pode ser isso, não pode ser aquilo outro, até pessoas que vivem um poliamor, que têm casamentos múltiplos e tudo mais. E isso não é uma crescente, não é uma progressão, né, que mais é melhor do que menos, que você está galgando esses degraus. Não, são acordos diferentes que vão funcionar para pessoas diferentes em momentos diferentes. E todos eles são válidos. Que nem você tem diversos esportes no mundo, né? Jogar basquete não é intrinsecamente melhor do que jogar futebol, do que fazer natação, do que fazer corrida. São esportes diferentes e tem momentos diferentes que você pode fazer mais de um, mais de outro. Ou isso nesse momento da minha vida está encaixando bem, é exatamente o que eu queria, está muito legal. E você entende isso. O relacionamento aberto tem essa questão de perceber muito o dinamismo e como as pessoas mudam, né? Como os meus desejos hoje são um com você e com o tempo isso pode mudar, e é por isso que a gente tem que revisitar esse acordo. Eu acho que uma coisa do relacionamento fechado, por ele ser o default, por ele ser o padrão, as pessoas presumem que já é um pacote fechado, né? Se eu te pedir em namoro, você aceitou, acabou. Você sabe o que isso significa, eu também, e vai dar tudo certo. Só que não, porque as pessoas têm referências diferentes. O bom senso não é tão bem distribuído assim, e acaba que uma pessoa cresceu numa família que dizia uma coisa, outra dizia outra, e vão havendo muitos conflitos de comunicação entre o casal, mesmo em relacionamento fechado, sobre o que pode, o que não pode, o que é o limite ali da zona cinza. Um relacionamento aberto, em geral, ele força mais que esse acordo seja explícito e seja revisitado.
Você entende que, ó, nesse momento é assim que a gente está, essas são as regras, é isso que a gente quer fazer. A gente pode ir mudando, a gente pode ir entendendo que mais pra frente, né, daqui a 2, 3 anos, ano que vem, amanhã mesmo, pode ser que a coisa mude um pouco. Eu mesmo, minha experiência no começo foi muito imatura. Eu tinha um relacionamento aberto, mas não tinha tanta comunicação, eu não falava tantas coisas, já teve uma fase meio que o dito pelo não dito e tudo mais, até que a gente realmente sentou para conversar e alinhou as coisas e vem experimentando até com regras. Fala, ó, eu quero ouvir quando você sai com outras pessoas, me conta, eu quero saber como é que eu me sinto, ou não, eu prefiro ficar sem saber nesse momento, vamos fazer assim. De longe, o maior aprendizado que eu trago de relacionamento aberto é a comunicação, e isso vai valer de novo para tudo. Ter uma comunicação boa, estar disposto e estar a fim de se envolver com uma pessoa e ter uma profundidade maior, se colocar vulnerável, se abrir, ter alguém com quem você sente a confiança de que você pode falar, olha, eu tinha vergonha de até admitir isso pra mim mesmo, mas eu me senti assim, e quando eu tô assim eu gostaria que você fizesse assado. Tem muitas rotinas emocionais que é difícil pra gente perceber como a gente faz, né? E às vezes só falar, cara, realmente, ó, eu nem quero que você mude isso, não necessariamente. Enquanto você tá falando isso, só para um pouquinho, vem cá, me abraça um pouco, vamos ficar um pouco junto, depois a gente continua. Tem várias besteirinhas que fazem uma diferença gigantesca. De forma prática, eu tenho visto muito o poder e a importância de você ter uma rede de apoio. E rede de apoio é tudo. Não são só os amigos, né, que você liga quando você tá mal e o cara vai sair com você e vai fazer alguma coisa. É tanto ter essas pessoas, e às vezes explicitamente falando, né? Tem amigos que eu falo, cara, acho que semana que vem vai ser difícil, sabe? Vai ter essa situação acontecendo. Pô, vamos marcar, vamos fazer alguma coisa, eu quero me distrair, eu quero conversar, eu quero botar a cabeça em outro lugar. Mas também as coisas que você faz, né? A sua relação com os esportes, eu vou na academia às vezes, eu estou fazendo isso solidamente. Você tem vários pilares na sua vida, né? Você tem a sua relação profissional, talvez, a relação com os amigos, a vida social, a vida com a família, etc. E quanto mais sólido e melhores forem esses pilares, quanto mais você investe nisso, mais isso se torna algo que você vai se apoiar quando um dos outros pilares ficar mais frágil. Então o relacionamento é certamente um pilar muito importante, pelo menos na minha vida, mas se ele está fraco, ter outros pilares, né? Por exemplo, eu jogo capoeira, tem um grupo, é uma galera que eu vou toda semana, é muito bom, é um lugar onde eu me energizo de novo. Ou eu vou surfar, tem uma relação também, tem uma galera, ou mesmo que seja uma coisa sozinho, eu vou surfar sozinho na minha, não quero falar com ninguém, mas é uma relação comigo mesmo, né? Um autocuidado que é muito importante. E às vezes coisas super pequenas, do tipo, se tá um dia um pouco mal, cara, acorda, faz alguma coisa, levanta, toma um banho, desce, dá uma caminhada, conversa com alguém, liga para um amigo, vai ver um vídeo no YouTube que você gosta, vai estudar alguma coisa, tenha livros que você está acompanhando, série, filme. Isso faz parte da sua rede de apoio. E ter isso de forma mais consciente e investir nela faz toda a diferença para a qualidade da sua vida, para como você vai conseguir lidar com momentos difíceis que, de novo, vão existir em qualquer cenário. Seja relacionamento fechado, seja aberto, seja sem se relacionar com ninguém. Certamente ter uma rede de apoio boa é uma dica para a vida, mas que de forma prática acaba sendo muito útil no relacionamento aberto. Na prática também, quando a gente fala de como lidar com ciúme, né, como lidar com a inveja, eu percebi que eu passei mais ou menos por 4 mindsets, por 4 posturas mentais que eu fui fazendo. E 3 eu achava uma porcaria, 3 eu olhando pra trás vejo que não eram soluções mesmo, mas eu percebi que eu fiz. E a quarta que é o que realmente funciona. Então vamos lá, de forma bem resumida. A primeira eu via como um ficar ficando. Então, qualquer pessoa que tem um relacionamento fechado, em geral, entre conhecer alguém e começar a namorar a pessoa, se ela for fazer esse caminho, tem um meio tempo ali, onde que pode durar alguns dias, algumas semanas, meses, até anos, e que a pessoa... Elas estão ficando uma com a outra, tá rolando aquela química, tá tendo uma conexão, mas vocês ainda não começaram a namorar. Então você sabe que o outro também pode estar saindo com alguém, você às vezes está também e tal. E tá tudo bem, porque o sentimento de posse ainda não existe. E o que eu percebi é que eu internamente consegui meio que expandir esse período quase que de forma indeterminada. Então eu ficava ficando com a pessoa há muito tempo. E aí se ela estivesse com outra pessoa, se ela tá tendo outro rolo, eu também, tudo bem. É uma forma de fugir do ciúme, mas é porque você está evitando, né? Você criou uma categoria diferente e isso não permite um aprofundamento muito grande da relação. Para mim esse era o maior ponto de problema, que eu mais desgostava, né? Chega uma hora que você não quer se envolver demais porque senão meio que o ciúme vem junto e tal. E, enfim, eu percebi que eu usava essa estratégia. A segunda é meio que uma variação dela, ou uma forma só mais ampla dela, que é o que os olhos não veem e o coração não sente, né? O don't ask, don't tell. Que era basicamente tentar tirar da cabeça. Então assim, eu sei dessa pessoa, eu quero estar ok com ela, enfim, ficar com outras pessoas, ou viver o que quer que seja, porque eu quero ter uma relação aberta, mas eu sinto ciúme, mas eu me incomodo, então eu vou tentar não saber, eu vou tirar da cabeça, eu vou fugir, eu vou mudar. Isso funciona, isso pode funcionar até por muito tempo, já vi muita gente que faz isso, mas não é a solução que eu gosto. Eu não gosto de ter um assunto que é um espinho, sabe? Que eu tenho que ficar fugindo dele o tempo todo, eu tenho que criar sistemas para não saber e tudo mais. Eu prefiro realmente conseguir olhar a coisa e conviver com ela. Eu acho que fugir é uma estratégia de curta duração. Ela pode servir para pequenos momentos, mas se você quer usar isso no longo prazo, não me parece uma coisa muito interessante, não me parece muito saudável. Mas acaba funcionando para muita gente. De novo, ela tem o mesmo problema de
permitir que você viva e talvez tenha um relacionamento aberto, seja coerente com o que você acredita, sem sofrer demais, sem ficar vivendo, né, o desconforto que é, tá com ciúme, tá pensando no outro e etc. Mas à custa de você deixar de ter um envolvimento, à custa de você deixar de saber ou deixar de poder trocar sobre uma área da vida da pessoa que vai ser sempre muito importante para ela. A terceira forma é a que eu acho que eu mais me envergonho de já ter feito, mas eu já fiz e eu acho que muita gente faz também, que é o da competição. Como que se você estivesse competindo com a pessoa e aí o relacionamento está aberto. Então, se nesse fim de semana ela for com 2 pessoas, mas eu fiquei com 4, então tudo bem, porque eu estou ganhando. E aí você não se sente tão mal. Essa é a pior de todas e no final você se sente sim. Mesmo quando você está ganhando, né, o seu ego fica mais inflado, você sente que você mandou bem e é mais fácil lidar com o fato dela estar com outra pessoa. Mas isso é péssimo, isso não é um indicativo de que você está evoluindo, que você está melhor no relacionamento aberto e sabendo lidar com isso. Não, é uma visão de mundo muito problemática e que eu tenho colocado muita energia para não fazer isso nunca. E não competir, não ver como uma competição. Não tem quem está ganhando nem perdendo. Eu tô com uma pessoa, qualquer pessoa, né? Mesmo que não esteja comigo, mas principalmente uma que eu me relaciono, o que eu quero é que ela seja feliz, que ela tenha o maior número de experiências positivas, que ela conheça pessoas incríveis e que ela viva a vida da melhor forma possível. Se puder estar comigo, né? Se a gente conseguir coordenar e ficar mais tempo junto e planejar tudo mais, perfeito. Mas competir com a pessoa é uma coisa extremamente mesquinha, extremamente baixa. E eu acho que vem muito de uma mentalidade da escassez, que inclusive, abrindo um parênteses, é um problema que muita gente vê, é a motivação que vem do medo e etc. Muita gente vive, de alguma forma, essa mentalidade da escassez, né? Se nesse relacionamento eu sei que tem coisas ruins, sem ele eu posso ficar pior ainda, que aí eu vou ficar sozinho, eu não sei se vou conhecer alguém legal e tal. E por medo as pessoas continuam ali, porque elas acham que nunca vai ter o suficiente, nunca vai ter alguém melhor, ela acaba ficando em algo que não tá legal, que tá ativamente fazendo mal para ela. Então, quando você muda um pouco mais para a mentalidade da abundância, e de novo, isso não é 0 ou 1, você não tem uma coisa, não tem. E também não vale a pena ficar forçando a barra, inventando, imaginando uma coisa, nossa, vai ser tudo perfeito. Não, mas a mentalidade da abundância, ela é simplesmente entender a realidade. Existem literalmente bilhões de pessoas no mundo, né? Se você fizer a matemática, tem sim, necessariamente, várias pessoas que cumprem os requisitos, quaisquer que sejam eles, que para você são necessários para um bom relacionamento. Então cabe também você mudar a sua atitude, entender que isso não é uma coisa estática, o mundo não está parado. Você vai mudando, se você se melhora, se você cuida de você, se você começa a botar mais energia nisso, o retorno vem também. Então é legal ter isso em mente também. Mas voltando, o quarto ponto, o último mindset, que é o único que eu acho que realmente funciona para você passar a ter relacionamentos abertos de forma saudável, e qualquer tipo de relação, na verdade, é a ressignificação. Quando você, de fato, muda esse monte de coisa que a gente aprende na nossa vida, né, que várias a gente vai percebendo que a gente não concorda. Então, quando eu entendo que essa visão me foi passada de que o sexo é feio, que ele é errado, sujo, etc., eu falo, cara, não, né? Eu já li, já conversei com pessoas, as experiências que eu estou tendo mostram que eu discordo disso. Eu discordo primeiro no nível racional, intelectual, e depois eu passo a ver que isso mudou pra mim, que eu realmente consigo conversar sobre sexo sem sentir vergonha, eu consigo mudar muitas coisas. A mesma coisa com a posse, né? Nesse momento eu ainda sinto uma diferença, eu acho que ainda tem um gap entre o que eu penso e o que eu sinto, né? Tem uma hipocrisia aí emocional, no sentido de que eu consigo conversar com alguém e falar, cara, eu sei que essa pessoa não é minha, né? Eu quero que ela viva e seja feliz, eu sinto isso tudo, mas eu ainda tenho que admitir, eu também tenho que ser honesto comigo mesmo. Ainda existe um ciúme. Quando eu sei tal coisa acontecendo, quando eu vejo isso, quando eu ouço isso, eu não gosto, tem uma sensação que não tá legal aqui. Mas eu quero lidar com isso. E eu sinto que tem uma mudança, eu sinto que tem um progresso. Por mais que ainda haja algum incômodo, e eu não tenho certeza se algum dia ele vai chegar a 0, mas eu percebo que ele vai diminuindo. E é por isso que eu continuo experimentando, eu continuo testando com o relacionamento aberto. Porque se for para viver num ambiente onde eu estou constantemente inseguro, incomodado, né, sentindo ciúme, sentindo isso, sentindo aquilo, aí realmente para mim não faz sentido. Mas tem coisa que eu percebo que tem um progresso ali, né? No começo é mais difícil, depois vai ficando mais fácil, depois você realmente consegue mudar. Então ter uma visão sobre, primeiro, entender que regras, que verdades são essas que você foi absorvendo ao longo da sua vida, com as quais você discorda, né? Como por exemplo o racismo, né? Muito tempo atrás as pessoas diziam, né? Não, a pessoa negra é inferior, isso, aquilo, e essas verdades eram absorvidas por muita gente. E a gente teve que fazer essa ressignificação no nível de sociedade, mostrar e falar, não, cara, a cor da sua pele não tem nada a ver com o seu valor, com o seu intelecto, com as suas habilidades, com nada disso. E hoje em dia a gente vê que essa ressignificação acontece. Infelizmente não com todo mundo, ainda existem pessoas racistas, ainda existe uma série de problemas no mundo, mas eu queria mostrar como essa ressignificação pode acontecer dentro. E ela vem das referências, das coisas que você vai lendo, do que você absorve, das experiências que você tem. Muitas delas são difíceis, é difícil você aceitar o outro. Às vezes você tem que passar por uma situação próxima da que ela está vivendo para você entender como é para ela e falar, ah não, beleza. Então eu tenho que começar a ficar com a pessoa, ter um crush, desenvolver alguma coisa para falar, putz,
Eu consigo ter tudo isso e ainda assim querer estar com ela, e ainda assim eu percebo que o meu amor por essa pessoa, o meu carinho não diminuiu. Então talvez seja isso que ela esteja vivendo também, então eu vou acalmar um pouco, né? Eu vou trabalhar essas inseguranças. Um relacionamento aberto ele vai te oferecer muito material para análise se você quiser. É uma fonte quase inesgotável. Toda hora que tem alguma coisa que te incomoda, você vai ver, putz, por que aqui tocou na minha insegurança, né? Por que esse cenário me deu insegurança e aquele não? Por que isso me deixou assim, me abalou dessa forma e aquele outro não? E isso eu acho muito valioso. Então, ter essa ideia de que você vai revisitar o acordo com a pessoa, que você vai entender que a relação é dinâmica, que as coisas vão mudando, ter o hábito de comunicar, ter trocas constantes, né? Puxar conversas, falar de assuntos profundos, falar de coisas que te tocam, das dores que você tem, das questões emocionais, do que você gosta, do que você não gosta. E nem de longe isso quer dizer que todas as conversas vão ter que ser sobre relacionamento. Claro que não. Como tudo, é muito importante vocês alimentarem uma vida, né, num relacionamento aberto que não fale só de relacionamento aberto, né, entre vocês, falar de filmes, séries, viagens, coisas que você quer fazer com uma pessoa com quem você vive ou as pessoas. Né? Eu falo o exemplo, eu sou um homem hétero que me relaciono com mulheres, então eu acabo falando nesse exemplo. Mas vale para tudo, né, para qualquer composição entre casais, 2 homens, 2 mulheres, um homem, 2 mulheres, várias pessoas e todas as composições possíveis. Um último ponto da parte prática é o medo de perder o outro. O medo de que a pessoa vai se envolver com outra pessoa, vai se apaixonar e vai te deixar. E sim, ele existe, como em todas as relações. Né? A grande maioria das relações termina, seja um relacionamento fechado, seja um relacionamento aberto. E apesar disso poder acontecer no relacionamento aberto, talvez com uma facilidade maior, os crushes que as pessoas têm, tem uma fase ali da sedução, de ficar iludido, mas depois tem uma desilusão. Se você tem um relacionamento estável, se você tem uma troca boa, é muito difícil que a pessoa vá querer sair disso para um outro. E quando acontece, são casos que provavelmente já tinham outras questões ali, ou que mesmo que fosse um relacionamento fechado, a pessoa já estaria se envolvendo, em muitos casos até pior. Porque ela não pode fazer nada, essa ilusão acaba ganhando muita força, ela fica imaginando uma coisa maravilhosa, fica incomodada com a relação porque está presa e tem outras brigas e tem uma série de questões. Enfim, nenhum dos dois casos é perfeito, tem muito mais a se falar sobre isso, mas eu só queria pincelar esses pontos principais sobre as partes filosóficas do relacionamento aberto e sobre as partes práticas. Eu acho que os principais pontos é você refletir e entender, né, por que você tem um relacionamento, quais são as suas motivações para ele, usar essa análise, entender a parte histórica aqui, quantas influências você talvez tenha absorvido sem perceber, criar e alimentar uma rede de apoio, sejam amigos, familiares, pessoas, sejam outras atividades que você faz, isso vai ser bom de qualquer forma. Ter uma forma de comunicação muito mais consciente, tá? Disposto a se abrir, a trocar com uma outra pessoa, a ter conversas profundas, a lidar com assuntos que talvez sejam difíceis para você e ter esses momentos de análise. Utilizar o que vem, as dores, as inseguranças, como uma forma de você entender o que está acontecendo ali, para onde você quer ir e ter essa conversa, ter essa troca, entender nesse momento com quem eu tô e falar para a pessoa, olha, eu tô assim, você tá assado, legal, isso está funcionando pra gente. Vamos revisitar esse acordo mais pra frente, vamos conversando, vamos entendendo como as coisas estão evoluindo. A vida é muito longa, você vai ter muitas experiências. E uma coisa é certa, uma coisa eu te garanto, você vai viver uma série de relacionamentos na sua vida. Pode ser que todos esses relacionamentos sejam com a mesma pessoa ou pode ser que sejam com pessoas diferentes, mas você vai viver. Mesmo quando é com a mesma pessoa, você vive fases de relacionamentos diferentes, né? Uma fase termina e uma outra começa. É um outro relacionamento, porque as pessoas mudaram. Você já não é mais o mesmo de um tempo atrás, a outra pessoa não é mais a mesma, a situação não é mais a mesma. Então, que você vai viver uma série de relacionamentos é um fato. A questão é, com quem vai ser, né? Por quanto tempo? Vai ser com a mesma pessoa? Vai ser com várias pessoas ao mesmo tempo? Vai ser sozinho? Que é uma outra forma de relacionamento. É muito legal pensar sobre isso. Enfim, relacionamento aberto é um tema gigantesco. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas observações. Né? Os próximos vídeos vão ser completamente baseados na interação com as pessoas, no que você quer saber, que histórias você tem para contar. Eu conto isso porque eu fui muito ajudado por pessoas que se dispuseram a compartilhar as experiências dela, de novo, mesmo sem ter descoberto nada, mesmo ainda na dúvida, só falando, olha, é isso que eu fiz, isso funcionou, isso não, eu estou pensando nisso, eu estou com medo daquilo outro, eu estou tentando isso. Então eu estou expondo as minhas experiências, minhas dúvidas e o que tem funcionado e não, basicamente para tentar ajudar as pessoas. E se foi útil, eu te vejo no próximo vídeo.